A gente está aqui hoje com alguém que literalmente cresceu com a Oxer. São 17 anos, mais de 17 anos, acompanhando a evolução da nossa empresa, acompanhando as mudanças de gestão. Começou na operação, né, aqui com a gente, vive o dia a dia dos projetos e conhece aquilo que de perto, aquilo que o cliente não vê, mas que faz toda a diferença, que são os bastidores de todo o projeto que a gente conduz aqui. Tony, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Gestão Sem Rodeios. Obrigado, Marco. Vamos pular direto aqui para a primeira pergunta. Cara, 17 anos de casa não é uma coisa que se vê todo dia, né? Não. Alguém trabalhando tanto tempo na mesma estrutura. Conta pra gente aqui quem é Antônio Machado. Acho que nem você conhece direito, né? Vamos dizer assim, quem é o Tony na Oxer? Bom, Marco, eu me vejo hoje como um ascendente da Oxer, né? Na questão de tempo. Vejo o meu crescimento, vejo o quanto eu aprendi, o quanto eu influenciei e o quanto a gente conquistou nesses 17 anos, né? Crescemos muito, tivemos grandes desafios exorbitantes ao longo desse tempo. E contando um pouquinho da minha história, né, como você mencionou, eu comecei na linha de frente, comecei na consultoria, passei por praticamente todas as áreas operacionais da Oxer, passei pelo suporte, consultoria, estou no desenvolvimento e tocando a área de produto, né? A grande vantagem desse tempo é que são diversas gestões, né? Mudamos algumas vezes a maneira como a gente atua, como a gente lida, o mercado mudou, SAP Business One mudou, né? Muito, ainda bem. Ainda bem. Então, essa parte da minha vida, essa trajetória de 17 anos e pouco aí, eu acho que foi e está sendo uma excelente história. Bom, no nosso mercado, né, na nossa indústria, não é um erro, não é uma questão de você se estagnar quando você entra na operação e permanece na operação, né? Você pode seguir uma carreira de consultor, não tem problema nenhum. Não precisa virar gerente, né? São carreiras diferentes, né? Então, contrariando o senso comum, né, a carreira de uma pessoa que está numa empresa como a nossa, né, que é uma empresa de consultoria, não significa que um dia ele foi consultor e hoje ele é um gestor, né? Perfeito. Depois ele vira um diretor. Isso é um caminho, claro, mas o caminho mais esperado, como eu disse, contrariando o senso comum, é que você vire cada vez mais um consultor cada vez melhor, né? Até chegar uma hora que teu cabelo tá branco e você é o consultor, certo? E no teu caso, a gente percebeu essa transição numa camada mais operacional e você foi caminhando até assumir uma área que é extremamente estratégica para a Oxer, que é a área de produto e desenvolvimento. Uhum. Como é que foi esse movimento para você do operacional para o estratégico? Foi tranquilo, mesmo porque, por mais que eu esteja hoje no estratégico, eu vivencio muito o dia a dia, eu vivencio a operação, né? Esse eu acho que é o nosso grande segredo. Eu não fui lá e me bitolei num código, eu não me bitolei numa estrutura. Eu continuo acompanhando a operação continua acontecendo e a gente continua fazendo parte dela, né? A grande diferença da estrutura que a Oxer sempre cultivou foi que a Oxer é uma coisa só. Por mais que seja produtos, consultoria, sustentação, não. No final das contas, tudo gira em torno de quem? Do cliente. Então, por mais que eu não esteja lá, sentado na cadeira, numa implantação de um projeto, eu estou vivenciando o projeto. Até para que o produto seja cabível dentro do projeto. Bem, a nossa vida, né? Exato. A gente acorda e vai dormir pensando no sucesso do cliente e isso não é um eufemismo, né? Não é uma frasezinha ali. Sem isso a gente não cumpre com o nosso propósito de vida, né? Uhum. Cara, eu falei de bastidor, né? Eu falei que você vê aquilo que o cliente não vê normalmente, né? O que você vê nos bastidores? Cara, tem tanta coisa que a gente vivencia, que a gente vê
né, que o cliente não vê. É aquela brincadeira, né, nossa, né? O cliente vai lá e aperta o botão, mas ele não sabe o que está por trás daquele botão, ele não sabe a estrutura que está amarrada dentro daquilo. Os bastidores hoje, falando profundamente na área de desenvolvimento e produto, é a gente fazer com que o dia a dia do cliente, o dia a dia do gestor ou do operador que seja, ela funcione de maneira mais fluida, ela funcione de uma maneira mais eficiente. E dá trabalho isso por trás para a gente fazer isso. Ainda mais nos dias de hoje. Tá? Todo mundo fala de IA, 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 IA. Mas essa IA nos bastidores, ela está sendo fundamental, porque cada vez mais nós temos o comprometimento de ser mais assertivo com tecnologia, trazendo para o cliente o valor que ele precisa e aquele valor que ele merece, né? Que é o que a gente trabalha cada vez mais para que o cliente sofra cada vez menos, ou para que o cliente perceba que aquilo ali está trazendo um resultado para ele, né? Não é uma simples inserção no ERP. Então a gente não vira sistema, a gente implanta gestão, né? Então a gente tem que trabalhar por trás disso tudo, tem uma camada muito grande, tem infra, tem desenvolvimento, tem consultoria, tem gestão da Oxer aqui dentro para a gente levar esse valor para o cliente. Muito bem. Bem, você está tocando a área de produto e desenvolvimento, né? São muitas opções de caminhos para seguir, especialmente nos dias de hoje, né? Com todas as mudanças. A nossa área sempre foi uma área que sempre esteve em constante mudança, né? Sim. Tecnologicamente falando. Agora, se você para pensar na parte de gestão, ela historicamente ela não sofre tantas mudanças, né? É uma coisa um pouco mais estável. Você não muda muito a gestão até então, né? E de uns anos para cá, muita coisa tem acontecido, acelerando o processo de mudança. Outro dia eu vi um post ontem que fala que a nossa geração, eu nasci em 1970, é a última geração da nossa era que passou pelo que a gente passou, né? Eu aprendi a datilografar. Eu tenho um diploma de datilógrafo. Uhum. Telefone discado, né? Orelhão. E hoje a gente conversa com a máquina, né? Uhum. E na condução da área de produto e desenvolvimento, uma série de opções se descortina na nossa frente, né? Como é que a gente decide que caminho seguir? Hoje, primeiro que está muito rápido, né? O que já era rápido está mais rápido ainda. Hoje de manhã, ainda conversando ainda aqui na sala, o Claude, uma IA muito boa para desenvolvimento hoje, há 6 meses atrás o pessoal torcia o nariz para ela. Hoje, boa parte do desenvolvimento mundial, vamos falar assim, não vive sem, né? Porque a tendência é cada vez mais isso gerar código, né, na área de desenvolvimento, principalmente falando, mas aonde está a mudança disso? Nós precisamos cada vez mais cultivar uma coisa que nós sempre buscamos aqui na Oxer, entender o cenário, entender o problema, não se descabelar por causa de um problema, mas entender aquele problema para que aquilo não orbite nosso ecossistema e fazer com que essas mudanças tecnológicas que vão acontecer cada vez mais rápido e elas vão engolindo a gente, fazer com que elas trabalhem a nosso favor. Então eu tenho que trabalhar para trazer essa nova tecnologia, essa nova IA, vamos falar assim, essa nova maneiras de se fazer as coisas para que ela faça isso a nosso favor. A gente tem que tratar ela com cautela, tem que entender qual é o melhor dela, e não é uma só, né? Como a gente não consegue ter um tipo de desenvolvedor só, um tipo de consultor só, nós não temos uma IA só, nós não temos uma origem só. Então, nós vamos ter que ser cada vez mais consultivos, nós vamos ter que ser cada vez mais gestores daquela informação, daquela novidade, daquela inovação. Então, assim, a mudança para a gente é muito boa, desde que nós estejamos na mesma velocidade que ela. Bem, a gente diz, né, produto e desenvolvimento, P&D, né?
Agora, produto, a gente já sabe isso, né? A gente sente na carne, produto tem uma dinâmica, desenvolvimento tem uma outra dinâmica, né? Desenvolvimento suporta a área de produto, mas também suporta a área de projetos, né? Além de sustentar a operação das nossas soluções, né? Quando tem algum problema e tal. E infra, que historicamente sempre foi um assunto à parte, né? Sempre teve numa camada mais externa da camada de negócio da empresa, e hoje a coisa meio que se funde, né? Com computação em nuvem e tal. A minha pergunta qual que é o impacto real quando produto, desenvolvimento e infra trabalham tão integrados a ponto de a gente perceber os três como uma coisa só? É engraçado você falar isso, porque hoje na Oxer acabou se fundindo isso, né? A grande vantagem disso é que a gente não fica com fala fulano, fala ciclano, mesmo porque um não vive sem o outro. Desenvolvimento não vive sem infra, produto não vive sem desenvolvimento e por aí vai. Operação não vive sem produto e tudo mais. A grande vantagem disso se unificar é praticidade, velocidade e comunicação. Tá? A partir do momento que eu estou dentro de um único nicho, de um único ser, vamos falar assim, né? A área de desenvolvimento, produto e infra, é que tudo acontece organicamente. Não é um negócio que, putz, não instalou o negócio, não, aqui não andou. Não, acaba acontecendo tudo junto, né? De uma maneira orgânica e concentrada. Muito bem. Vamos mudar um pouquinho o foco, e eu queria a tua opinião sobre um assunto também que sempre orbita aqui, né, as nossas rodas de conversas, né? A gente como empresa erra muito, os nossos clientes também são empresas, né? Eles erram, claro. Feito é melhor que perfeito. Não dá para você sempre buscar a solução ou a decisão mais perfeita, né? Aquela que é infalível. Isso não existe, né? A gente até inclusive aprende muito com os nossos erros. Olhando do ponto de vista do mercado empresarial como um todo, né? Quando eles estão com o assunto de tecnologia e ERP no centro das decisões dele, na sua opinião, onde eles mais erram? Interessante você falar disso daí, Marco. Um erro comum é eles acreditarem que o ERP por si só vai resolver a vida dele. E a gente já viu isso mais do que uma vez que não é verdade. Porque sem clareza de processo, indicador, responsabilidade, governança, não adianta ter um ERP. Uma coisa que falta muito nos projetos, principalmente durante a implementação, é uma integração entre as áreas do próprio cliente. Financeiro, comercial, compras. Isso acontece sempre nas implementações. Então, qual é o maior problema dele? Achando que ele está contratando um ERP, um SAP no nosso caso, e que vai resolver a vida dele. Quando, na verdade, ele precisa reestruturar processos dentro da própria empresa. O ERP pode vir para ajudar ele a criar esses processos ou administrar esses processos. Mas se ele não mudar a metodologia, não mudar a cultura de trabalho dele, não é ERP que vai resolver. Perfeito. Bom, ao longo dos anos, uma das grandes mudanças que nós tivemos, e já faz algum tempo, então não é necessariamente uma novidade, mas eu acho que sempre vale a pena a gente conversar sobre isso, sobre essa transição do mundo onde a gente chama de on-premise, né, que é onde você detinha a propriedade da infraestrutura necessária para rodar as suas soluções de retaguarda, e a gente transicionou para o que a gente chama hoje de computação em nuvem, ou cloud computing, né? Agora, ainda hoje, eu acho que a pergunta é relevante, porque ainda hoje a gente percebe no mercado, especialmente quando a gente está prospectando, questões relacionadas se vai ser na nuvem ou se vai ser uma solução proprietária, né? Isso mostra para a gente que esse assunto não está superado. Sim. Não é o caso de você comparar uma pessoa que compra um CD ou que assina o Spotify, né? Aquela pessoa que tem infra, muitas vezes ela está refém da infraestrutura da região onde ela está localizada, até, para dizer a verdade, né? Então eu acho que é relevante, esse assunto é relevante. Agora, a pergunta direta, específica o que muda quando você
abre mão de uma estratégia voltada a ter a propriedade da infraestrutura, né, que seria o on-premise, e passa a adotar uma solução em nuvem. A vantagem da nuvem é eu escalar, eu fazer com que a empresa cresça sem ela ter que necessariamente investir muito, né? Segurança também, acho que é um... Segurança é importantíssimo, porque hoje você na nuvem, apesar de parecer você estar mais exposto, não, né? A nuvem, uma boa nuvem, onde você está num provedor que tem uma boa estrutura, você está às vezes muito mais seguro do que com um servidor dentro de casa, dependendo de um firewall, nem sempre é a mesma coisa. Então, assim, a nuvem ela é prática, é mais bem administrada. Tem coisas que acontecem no dia a dia de uma infraestrutura, né, interna on-premise, que você não sabe nem que existe mais na nuvem. Backup hoje, na nuvem, ele acontece, né? Lógico, tem gestão, tem monitoramento, mas assim, não é que o fulano tá fazendo backup ou não tá fazendo backup? Você descobriu um ano depois que você está sem backup. Então, assim, tem coisas do dia a dia da infra que a nuvem ela vai na veia. Já há algum tempo, né? Bem, você estando aí na órbita de produto e desenvolvimento, você obviamente acompanha a evolução da SAP Business One, né? Para onde ele está caminhando. Nós temos um roadmap que vai até bastante longe, né? A versão 11 está entrando agora em 2027. Sobre o seu ponto de vista, né? Dentro daquilo que você consome, né? Para onde você acha que o SAP Business One está caminhando? Bom, Marco, ele está cada vez mais em nuvem, né, no cloud. A SAP tem investido muito em experiência do usuário. Tá aí o Web Client que ele está vindo forte, né, nas próximas versões ele vai estar mais forte ainda. Ele tem crescido muito e a tendência é ele se tornar um pacote, né? Ele deixar com que a operação fique mais leve. E a SAP tem trabalhado muito nisso, desde o lançamento do Fiori, né, que já foi um boom na época. O Web Client hoje está muito mais do que o Fiori, que a gente conhece, né, que os nossos clientes já utilizam. Ele está muito mais dinâmico, ele está muito mais leve. A experiência do usuário hoje é tudo para a SAP, né? Ela está tendendo a cada vez mais você ter uma solução leve, flexível e que qualquer um possa manipular. Muito bem. Para os que não conhecem, Fiori seria o estilo da interface que o usuário tem na frente dele, com uma T deformada, tá? Então a gente chama de estilo Fiori, que virou meio que um padrão aí no mercado, obviamente, do SAP Business One. Antes de fazer a próxima pergunta, eu preciso dar uma contextualizada aqui, né? A Oxer, recentemente, ela lançou um novo método de implementação chamado Oxer Seed, que não é uma nova solução, é um novo método para implementar o SAP Business One que a gente já conhece, para atender a um mercado que a gente percebeu que tinha uma carência de uma solução mais robusta, como o SAP Business One, mas que não tinha o SAP Business One até então, da forma como ele era implementado, não cabia no bolso dele, vamos dizer assim. É um projeto clássico de implementação, por mais moderno que nós estejamos, se a gente aborda uma empresa que está faturando seus 10, 12 milhões por ano, ou que vai faturar isso esse ano, se a gente aborda essa empresa com a forma como a gente aborda uma empresa que está faturando 50 milhões, e o tamanho do bolso dele não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com a presunção de que uma empresa que fatura 50 milhões, ela já tem um nível de maturidade e um nível de necessidade diferente de uma empresa que, quando ela está faturando 10 milhões, o foco dela é crescer. Uhum. Esse é o foco dela. Ou arrumar a casa porque ela cresceu muito rápido, e a gente sabe que, junto com o crescimento, vem uma zona de desconforto, né, muito grande. E aí a gente lançou o Oxer Seed, que é um método para implementar o SAP Business One, com toda a robustez dele, mas num formato quase plug and play, né, num espaço entre 10 a 20 dias. Ele tem o SAP Business One rodando, com mais de 70 operações endereçadas, e em resumo, né,
não vamos olhar para 70 operações, que é muita coisa. Vamos dizer que ele vai ter o fluxo de caixa na mão dele no final do dia, quando ele precisar, né? Endereçando a maior parte das dores que a ausência de um RP certamente está provocando na operação dele, né? Na sua opinião, né, você acompanhou muito de perto, você foi uma peça central no desenvolvimento desse nosso método, né, que tem várias camadas técnicas de negócio, de infra, enfim. Em que momento começou a fazer sentido estruturar uma iniciativa como essa, como o Oxercid aqui na Oxer? A gente começou a perceber um padrão nas implementações, além de atender o mercado que você acabou de comentar. E o que nós percebemos? Que esse mercado, que esse nicho de clientes, se nós atendêssemos com um padrão, operações bem definidas, nós íamos gerar maturidade no cliente para que ele possa, depois do ERP implantado, ele poder crescer, né? Assim, eu acho que o que nós entendemos? Estruturar uma empresa que está em amplo crescimento ou está a ponto de começar a crescer, e o Oxercid ele veio para quê? Compactar isso, né? Como você mesmo falou, entre 10 a 20 dias a gente está com o cara no ar, mas com processo, com visão, com baita ERP na mão. Então, assim, ele estruturando os processos com os mais de 70 que nós temos mapeados, ele tem como melhorar, ele tem como fazer com que o crescimento dele seja visível à gestão da empresa. Muito bem. Começar do jeito certo, né? Começar do jeito certo. Não, claro. Uma empresa que já fatura 10 milhões, não é que ela começou agora. Né? Ela vai começar a crescer agora. Mas ela certamente passou por uma arrebentação, e depois que ela passou por essa arrebentação, ela precisa de uma estrutura sólida para sustentar o crescimento dela. Ótimo. A próxima pergunta aqui seria, na prática, como é que você explica o Oxercid? Eu vou resumir aqui tecnicamente, mas ele seria um framework. Né? O que é isso, né? O Oxercid, ele é um compilador de informações. Então, a gente apura todos os dados fiscais do cliente e eu broto com a base dele. Eu trago toda a informação histórica disponível do cliente e aí nós implementamos a parte técnica do projeto, né? Para a gente parar de se preocupar com coisinhas que nós se preocupávamos durante uma implantação. Isso faz com que, primeiro, o dado esteja muito mais próximo do correto, da realidade. Não vou falar 100%, porque tem um monte de senões aí no meio do caminho, mas, em resumo, a gente otimiza o processo de implantação com base na informação do que o cliente já tem. Cara, com tudo que está acontecendo no mercado, e é muito difícil eu dizer que está acontecendo mais alguma coisa além da IA, mas é muita coisa, né? Porque é uma ruptura bastante relevante, uma das maiores comunidades já experimentou. Como é que você enxerga o papel da área, o papel e a importância da área de produto e desenvolvimento aqui na Oxer nos anos que estão por vir? Eu enxergo a P&D como um grande orquestrador. Por quê? Nós vamos ter que entender o problema do dia a dia, ou a necessidade do dia a dia, com a inteligência nos ajudando a fazer isso, e a gente orquestrando essa inteligência. Porque a inteligência sozinha ela não vai fazer nada. Ela vai depender sempre de uma necessidade, de uma interação. Então, qual é a nossa tendência nesse ponto? É direcionar com que ela seja produtiva no nosso meio. Então, produto, desenvolvimento específico, cada vez mais a IA vai entrar e não tem o que fazer. Nós só temos que fazer com que ela seja produtiva. Muito bem. Velocidade sem direção é muro, é o que eu sempre digo, né? Exato. Precisa ter controle. Falando ainda eu sei que você não é um futurólogo, mas a gente precisa imaginar, né? Aliás, acho que é a nossa imaginação que faz com que, eventualmente, o futuro acabe sendo construído, de fato, né? A partir da imaginação. E aí, nesse sentido, falando sobre gestão empresarial, né? Como é que você enxerga o futuro da gestão nos próximos anos, né? E aqui, do ponto de vista da Oxer, né? Oxercid foi só o começo aqui pra gente?
Bom, Foi né? só o começo. O que vem pela frente? Eu vejo o futuro da gestão cada vez mais orientado a dados, né? Só que esses dados maltratados, eles também atrapalham. Então, o Oxerseed foi só o começo. Nós temos que essa semente que a gente está plantando agora, ela nos traga frutos daqui a pouco. Pegar toda essa informação que essas centenas de clientes vão gerar e nós captarmos eles de informação para que eles tenham ideia do ganho ou do bom negócio, vamos falar assim, que eles fizeram com o Oxerseed. Por quê? A partir do momento que ele tem um processo bem definido, um ERP que ele vai virar um lago de informações para a gente poder tratar essa informação e dar informação para o cliente para ele tomar decisão. Então, a semente que a gente está plantando é essa. Você trabalhar bem, trabalhar de uma maneira coesa, trabalhar com processos enxutos e definidos para que a informação que você tenha no final ela seja útil para que você possa crescer com o seu negócio, para que você possa investir no seu negócio, para que você possa fazer o seu negócio cada vez mais fluir. Né? Que hoje qual é o problema? Tomada de decisão? Isso, acho que uns anos atrás a gente penava muito mais por isso. Hoje a gente tem informação. Só que como chega essa informação? O que tem nessa informação? O que está lá por trás daquilo ali? Então, Oxerseed é uma semente e eu acho que nós temos muita coisa depois dele. Espero que sim. Eu espero que sim. Muito bem. No fim, o que fica claro para a gente é que a gestão não é só sobre ferramenta, né? Ele não é sobre uma área isolada que está ali, a portas fechadas e muito menos uma solução pontual, né? É sobre construção, né? Construção de base, de integração, de visão, especialmente, né? E quando a gente olha para tudo isso, trajetória, produto, o Oxerseed, o futuro que está se descortinando aí na frente, fica bastante evidente que empresas que crescem de forma consistente não são aquelas empresas que fazem mais, mas são empresas que têm mais estrutura. Né? Se esse episódio trouxe algum insight para você, talvez seja o momento de olhar para dentro da sua empresa e entender, a sua empresa está crescendo ou ela está ficando mais complexa? A gente se vê no próximo Gestão Sem Rodeios.